Fala galera, ali do outro lado da tela, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Um Pepino Bem Estranho. E dessa vez, novamente aqui com um vídeo de Ultimate Custom Night, continuando o nosso tutorial de onde paramos. E aqui é um desafio que eu tava fazendo pra mim mesmo. Eu quero conseguir 9.600 pelo menos até o final do próximo mês, e se eu conseguir eu trago aqui pra vocês, fechou? Mas esse não é o foco desse vídeo, porque no vídeo de hoje a gente vai terminar provavelmente os nossos vídeos de tutorial aqui de como passar o Ultimate Custom Night. Aqui, talvez eu dê mais umas dicas aqui sobre escritório, talvez sobre power-ups e também sobre os challenges que nós temos aqui. Deixa eu ver... 16 desafios. Nós temos aproximadamente 16 desafios aí. Nós temos 16 desafios ali. E talvez eu possa dar uma dica sobre como vencer cada um deles, fechou? Então, sem mais delongas, bora lá. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os animatronics que sobraram e também os animatronics que são considerados os mais difíceis desse jogo. Também chamados por mim mesmo de animatronics infernais, né? Eles são os animatronics que deixam o Ultimate Custom Night à beira do impossível. Se vocês achavam que os animatronics da caixa de música, a Chica, um Puppet, o Music Man e a Left eram animatronics difíceis, esses aqui também, né? Esse aqui, enfim, se vocês achavam que esses animatronics eram difíceis, se preparem agora. E eu tô falando aqui do Foxy, Toy Freddy, Night Marione, Rockstar Bonnie e o nosso capetinha Funtime Foxy. Estes animatronics são o que beiram aí o impossível, tá? Aqui, vou colocar o Bonnie também. O Bonnie, ele tem uma conexão aqui especial com o Foxy. Eles são quase como uma dupla sertaneja aqui, né? São quase como uma dupla sertaneja e vocês vão entender mais tarde. Mas, enfim, esses são os animatronics que você vai rezar para serem apagados desse jogo de tão desgraçado que eles são, né? Aqui nós temos muitos macetes que a gente precisa tomar, e principalmente com esse cidadãozinho aqui, que eu vou explicar para vocês mais para frente, né? Vamos ter algumas menções honrosas futuramente, mas que eu posso explicar para vocês no final. Mas sem enrolação, vamos lá. Começando aqui com o Bonnie e o Foxy. O que eles têm de especial, né, entre eles? É simples. Espera aí, deixa eu montar aqui o escritório para ficar mais fácil de vocês verem. Aqui, fechou. Pronto. O que eles têm de a ver um com o outro? É o seguinte, os dois, eles vão ficar aqui na câmera 5, como vocês puderam ver, ali estava o Bonnie, né? O Bonnie, ele vai ter uma coisinha especial juntamente aqui com o Foxy. Como vocês puderam ver, o Foxy e o Bonnie, eles compartilham a mesma câmera, né? E qual é a mecânica do Foxy? É você ficar olhando para ele, né? E aqui na Ultimate Custom Night a gente já viu que não é uma boa ideia, até porque nós temos que ficar vendo os animatronics da câmera 2, né? E como a gente vai fazer isso, sendo que a gente tem que olhar pro Fox ao mesmo tempo, né? E se a gente não pode mudar, né, de câmera também. How unfortunate. I know how much you like to fight, so I'll add a new problem. Como eu tava dizendo, os dois, eles compartilham aqui a Pirate Cover. E qual é a questão aqui? Pra nós é interessante o Bonnie estar aqui na Pirate Cover. E como a gente faz isso pra ele ficar aqui? É literalmente fechar, abaixar a câmera. Ó, agora ele tá ali, né? O Bonnie, ele não vai te dar um jumpscare assim na cara. Ele vai, no máximo assim, te dar um sustinho, como vocês puderam ver. E também ele vai desativar todas as suas câmeras, tipo a imagem delas, entendeu? Então, meio que... cara, é isso, ele não vai te matar, ele só vai te dar esse sustinho básico aí. Então, qual é a questão aqui? Nossa, mano, agora que eu vi que meu celular tá quebrado. Nossa, que tristeza no coração. Qual que é o macete aqui?
A gente quer que o Bonnie ele fique o tempo todo na Pirate Cover. Por quê? Porque porque nós temos esse querido amiguinho chamado Foxy. E o que o Foxy faz? O Foxy, ele vai te matar de qualquer jeito, tá ligado? Ele é um animatrônico mortal, o Bonnie não. Então a gente quer que o Bonnie fique lá, porque o Bonnie estando lá, o Foxy não vai vir pra nós, porque vai ter alguém ocupando o lugar dele, no caso, o Bonnie, né? E como a gente sabe que eles estão... como a gente sabe que cada um deles está lá na Pirate Cove? Primeiro, indo lá olhar, mas como a gente viu, não é aconselhável se olhar, até porque nós temos que ficar aqui na câmera 2 o tempo todo. Então, como vocês já devem ter notado, tem esse boneco aqui do Bonnie, aqui desse lado da plaquinha amarela aqui, ó. Se vocês puderem ver, ali tem 2 papéis amassados ali na mesa, e ali tem o Bonnie. O Bonnie estando aí, significa que ele vai estar lá na Pirate Cover. Uma coisa boa e que a gente quer que ele fique lá pro resto da noite, né? E seria assim mesmo se não tivesse essa porcaria da ventilação para resetar. Então, sempre que a gente abre e fecha a câmera, ó, notaram que agora tá o Foxy? Eles mudam de posição, né? Eles trocam. Agora quem tá lá na Pirate Cover é o Foxy e não o Bonnie, o que não nos agrada, porque a cada vez mais que ele fica lá na Pirate Cover, mais ele avança e mais perto a gente fica de tomar um jumpscare, coisa que a gente não quer fazer. Então, literalmente, o que você faz com ele? É literalmente deixar o Bonnie aqui em cima da mesa. Como que a gente faz isso? Literalmente abre e fecha a câmera. Tá o Fox aqui. Sempre que tá o Bonnie, você levanta a câmera, fecha e tá o Foxy, você tem que esperar aí no máximo, mais ou menos aí uns 3, 4 ou até 5 segundos, dependendo de como tá a situação, até 6 segundos, pro Foxy ir embora da mesinha aí e vir o Bonnie. Tem vezes que não funciona, tem vezes que funciona, né? Se caso ele não ir nos primeiros 6 segundos, você espera mais 3 e tenta de novo. Se caso ele não sair, espera mais 2 ou 3 segundos e abre de novo. Se caso esse desgraçado continuar na mesa, reseta, tá ligado? Reseta porque, ó, o Fox ele vai vir aqui entrando em pedaço. Com o tempo, quanto mais ele avança, mais pedaços deles vão estar aqui. Então vai começar primeiro com as pernas, depois com o braço, depois com o torso, depois com o outro braço e por fim a cabeça. Aqui ele tem literalmente 90% de chance de te dar um jumpscare. 95 aí se você for parar para analisar. Você tem 95% de chance de levar um jumpscare com ele nessa fase aqui, né? Então, coisa que a gente não quer. Vamos ver se ele dá um jumpscare agora. Não deu um jumpscare, o Bonnie tá aqui. Fechou. Ele tem uma chance ou não de te dar um jumpscare, mas o mais provável é que ele te dê, tá ligado? Esse é o mais provável de acontecer, é você tomar um jumpscare. Você tem que ter muita sorte, como acabou de acontecer aqui. Eu não tenho essa sorte no jogo normal, gente. Eu fico louco quando acontece isso, que é só gravar as coisas, que as coisas boas acontecem. Mas vocês puderam perceber ali qual é a mecânica desses dois, né? Então, se o Fox estiver na mesa, espera 5, 6 segundos, levanta a câmera, fecha. Se caso ele não saiu e não tiver o Bonnie, né? Se caso tiver o Fox e não o Bonnie, você espera mais 3 ou 4 segundos, abre de novo. Se ele não sair, cara, eu reseto a noite, tá ligado? Você pode ficar tentando, só que eu acho que não compensa. Eu acho que é muita perda de tempo você tentar fazer isso, fechou? Então, é isso, essa é a mecânica desses dois. O próximo é o Toy Freddy. O Toy Freddy, ele é um dos animatronics, é um dos desgraçados desse jogo. Por quê? Tá vendo aqui essa câmera aqui? Ele tá jogando um FNAF igualzinho como nós. E esse aqui, esse aspiradorzinho aqui, ele é o Mr. Hugs. Sempre que ele tiver aqui em uma câmera, aqui desse PC aqui do Toy Freddy, você tem que fechar a porta clicando nessa bolinha aqui, né? No PC vai ser um pouco diferente, mas aqui é isso. Então, o que acontece? Você tem que ficar aqui jogando o jogo aqui do Toy Freddy, porque ele é um noob e ele não sabe o que tá fazendo, né? Aqui
você tem que ficar olhando as câmeras e ver onde é que o Mr. Hugs está. Ele tá aqui na câmera 2, vai lá e fecha a câmera 2. Ele eventualmente vai trocar de lugar, tá ligado? Ele não vai ficar aqui pra sempre. E aí você tem que ficar lá trocando de câmera e ver aonde ele tá agora, tá ligado? Vamos ver que porcaria de animação que ela adiciona. Já vou... Bom, parece que ela não adicionou nada muito especial, mas enfim. Aqui, nós temos que ficar jogando esse jogo aqui. Porém, novamente, nós temos aquela regra de não sair da câmera 2 por causa dos animatronics plushes. Então, qual é a tática aqui? É você ir na câmera onde ele tá no início da noite, fechar e rezar. É isso, rezar. Porque numa noite em que você tem mais de 50 bichos pra te atormentar, é difícil você ficar olhando a câmera todo o tempo, né? Especialmente por causa dos animatronics plushes e também por causa do Fox, entre outros, né? Então é extremamente difícil você ficar aqui jogando esse jogo, tá ligado? Eventualmente ele muda, só que se a gente ficar aqui com a câmera o tempo todo, ele não vai sumir, né? Ele vai ficar aí o tempo todo, porém, como a gente não pode ficar olhando a câmera o tempo todo, a gente vai ter que ficar aqui clicando. Literalmente, você vai numa câmera em que ele tá, fecha a porta na câmera que ele tá, sai e reza, tá ligado? Ele vai te atacar quando o Toy Freddy sair daqui, né? Ele vai tomar um jumpscare, aí vai vir te atacar. Ele vai sempre chegar ali enquanto nos milissegundos. Quando o milissegundo for 5 ou 0, é a chance dele atacar. Por isso que você tem que sempre fazer 0 flip. E o que é 0 flip? Você me pergunta. É fazer isso aqui, ó. É você resetar a ventilação em menos de 1 segundo, tá ligado? Aqui no mobile, aqui no Ultimate Custom Night Mobile, me esqueci essa palavra aqui, é difícil você fazer 0 flip, justamente porque você tem que ter reflexo muito bom, tá ligado? Você tem que ter um reflexo muito bom. Pra você fazer 0 flip aqui, você vai precisar das 2 mãos livres, né? E aqui no mobile não é muito bom você ficar com as 2 mãos ocupadas, né? Com apenas uma coisa. Então, é isso, mano. Você coloca aí numa câmera que ele tiver, fecha a porta e reza. Ou você compra uma Defcoin, tenta comprar uma Defcoin e aí mata ele. Oi, a chatice. E é isso, cara. Não tem muito o que fazer contra ele. Depois nós temos a Night Marione. A Night Marione, ela vai aparecer quando você tiver aqui com esse mouse aqui. No mobile, ele só aparece quando você adiciona a Night Marione. E o que ele faz aqui de especial? A Night Marione, você não pode deixar esse cursor ficar muito tempo em cima dela, quando ela aparecer. Ela tem, se eu não me engano, 4 posições diferentes. Tem uma aqui, ó, tem essa posição ali, que ela acabou de mostrar. Tem essa posição. Tem essa posição aí, novamente, que ela decidiu aparecer. Tem essa posição aqui. Tem uma posição que ela fica aqui no meio. E tem uma posição que ela fica aqui. Ó, essa posição aí. Então, você não pode deixar o cursor ficar muito tempo nela, porque se caso isso acontecer, você vai tomar um jumpscare. Então o que você faz é você deixar o cursor em um lugar onde não se pega, que é, no caso, esse canto aqui. Ou você pode deixar nesse canto aqui também, em um canto aqui debaixo da tela também. Você pode ali tá colocando o cursor. Fechou? Mas em uma noite que você precisa cuidar de mais de 50 bichos, ficar aqui com o Phone Guy, apertando os botões dele e essas coisas, apertando até aqui, ó que perigo, né? É muito difícil, então você precisa tomar cuidado e prestar bastante atenção com a Night Marione.
Mas se você manter o cursor longe dela, ela não vai te incomodar pelo resto da noite. Nosso penúltimo animatronic é o Rockstar Bonnie. O Rockstar Bonnie, ele é meio 880. Ou ele tem a chance de aparecer na sua noite ou não. Se caso ele aparecer na noite, você basicamente perdeu a noite. Por quê? Porque o que acontece? Quando ele aparece no seu escritório, você vai ter mais ou menos aí uns 20 ou 30 segundos aí pra você procurar a guitarra dele, que vai estar escondida em alguma das câmeras ali do jogo, né? E como a gente já falou, regra das câmeras, não podemos ficar olhando outras câmeras, blá 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 blá. Temos que ficar olhando na câmera 2, não podemos olhar muita câmera por causa dos animatronics aí do Zero Flip, como o Toy Freddy e esses dois aqui, né? Então tem todo aquele rolê. Então, se ele aparecer na sua noite, só lamento, reseta, porque é impossível você encontrar a guitarra dele, a menos que esteja na câmera 2, né? Então, vai ser muita sorte se tiver, mas na maioria dos casos não é isso que acontece, tá? Se caso ele aparecer, reseta a noite, porque é triste. Dizem que o ar-condicionado, se você utilizar o ar-condicionado algumas vezes, ele não aparece na noite, mas essa tese ela não tem 100% de fundamentos, não é 100% verídica, né? Então, por via das dúvidas, você tenta fazer o Zero Flip o mais rápido possível, tenta não ficar muito tempo dentro das câmeras, com as câmeras ativadas, porque caso contrário, ele vai aparecer e vai te matar. Então, é isso. Por fim, o pior animatronic do jogo, Funtime Foxy. Funtime Foxy, ele vai ficar num lugar parecido com a Pirate Cover, só que em vez de ficar aqui nessa cortina bonitinha aqui, ele vai ficar nessa aqui, ó, ele ali, ó, desgraçadinho, né? Aqui vai ter a hora do show, né, o showtime. Ele pode escolher literalmente qualquer horário pra frente de 1 da manhã pra ele aparecer, fechou? E o que acontece? Você teria que vir aqui, né, calcular a hora certa em que ele vai aparecer, né, é a hora do show dele, e tem que ficar aqui na câmera esperando a hora do show, na hora do show exata, pra ele não te matar, né? Mas isso é um erro, porque primeiramente, você não vai conseguir olhar a câmera o tempo todo, né? A essa hora, 1 da manhã, você vai ter muitos animatronics pra lidar contra, tá ligado? Então não vai dar de você ficar aqui olhando a hora do show, até porque os animatronics plushes já vão estar aqui querendo seu bumbum. Então não tem como, não é possível você conseguir ficar aqui o tempo todo. Então o que você faz é literalmente comprar uma Defcoin, junta 10 moedas, faz o esquema ali dos animatronics da porta, ou fica aqui nas câmeras procurando fast coins, moedas, né? E quando você conseguir o suficiente, vem aqui e compra a Defcoin. Vamos ver se aqui se eu consigo pegar moedas suficientes aqui para mostrar para vocês, né? E mais um motivo também para você não ficar tendo essa estratégia de ficar olhando o Funtime Foxy. Por quê? Porque se você olhar ele no horário certo, ele vai mudar para um horário na frente, e pode ser na hora seguinte ou no final da noite, né? Então, tipo, cara, só literalmente consiga 10 moedas, vem aqui, compra Defcoin, vem aqui e apaga ele, tá ligado? Essa estratégia é praticamente 100% garantia que você vai conseguir passar a Ultimate Custom Night. Se caso você não conseguir se livrar desse bicho, cara, é muito difícil você zerar, tá? Muito difícil você zerar esse jogo, porque, cara, é surreal, é brutal o que esse bicho faz, né, sem a Defcoin. Então, pega, compra a Defcoin e seja feliz. Não tenta superar, porque senão você vai se dar mal. Esses foram os animatronics de hoje. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, né, mas eu queria dar os máximos de detalhes possível e dizer o quão difícil é esses animatronics aqui. Então, cara, espero que tenha ficado claro aí esses animatronics, né? Talvez esse seja o último vídeo aqui de dicas da Ultimate Custom Night, como eu falei, né? Mas eu vou pensar no assunto.
Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já se inscreve aí no canal, deixa um comentário para eu saber o que vocês gostaram no vídeo e recomendações aí futuras de desafios e jogos. E deixa o like, né, para eu saber que vocês gostaram, para divulgar aí o canal também. E é isso, gente. Um abraço, até a próxima.